Antes de continuar, eu gostaria de contar com seu apoio para continuar a fazer vídeos. Por favor, subscreva ao meu canal do YouTube, NBK Tutor. Também estou disponível nas redes sociais do Twitter e no GitHub, como o usuário NBKHOPE. Muito obrigado e vamos continuar. Então, a gente acabou de definir o reducer para a autenticação. E agora a gente tem que começar a fazer esse formulário. Agora não tem nada, então você note nosso sketch aqui no wireframe. Vai precisar de quê? Vai precisar do text input para digitar alguma coisa. Vai precisar do text para mostrar texto. Nesse caso vai ser uma etiqueta, o label, né? Para esse cara. Vai precisar touchable highlight. Talvez eu use touchable opacity. Vamos ver, um botão sensível ao toque. E é isso. A gente poderia usar esses componentes do jeito que eles estão. Mas, na verdade, o que é que você quer fazer? Normalmente a gente cria os nossos próprios componentes para o botão, para o input, e essas coisas assim, para o spinner. Então a gente vai começar a fazer nossos próprios componentes que vão usar o text input, se for o componente input, vão usar o touchable opacity, talvez, se for componente de button e assim por diante. Então, para ilustrar isso, a gente vai precisar do que? Nesse caso, deixa eu só fazer um novo arquivo aqui. A gente vai precisar de... Eu vou criar um componente chamado button para ser esse botão aqui, tá bom? Também vou fazer input para ser esse caixa de texto. Vou fazer spinner, talvez, que vai ser um ícone de carregando que vai aparecer. Quando a gente clicar, talvez entrar ou cadastrar, vai ficar processando, enviar o pedido. E em vez de o botão ainda aparecer, vai aparecer um spinner que vai ficar significando que está carregando ainda e essas coisas. Então, vamos começar. Vou para o meu texto, editor de texto aqui, pasta src, dentro do components. Vou criar outra pasta chamada commons, que a gente quer reusar, utilizar novamente esses componentes. Então, vamos criar common, criar button, vou criar input, vou criar spinner. Então, a razão de a gente ter a pasta common é que esses componentes serão reusáveis, então você pode usar quantas vezes quiser e talvez até você pode importar para outros projetos no futuro. Então vamos ter esses componentes reusáveis, né? Reusable components em inglês, que vai servir de como se fosse os building blocks, né? Os blocos de construção para construir nosso aplicativo ou outros que virão no futuro. Então vamos definir aqui o button. Vamos botar aqui import React from React. Vamos fazer agora, componente funcional, tá bom? O botão. Então vou fazer const button, uma função de flash. Retornar o template aqui e export default button no final. Nesse caso eu vou usar qual? Tem várias maneiras de fazer um botão sensível ao toque no React, né? Tem um touchable highlight, tem um touchable opacity. Então, qual que a gente vai usar? Vamos ver. Vamos ver aqui. Você pode escolher qualquer um, quiser. Eu vou escolher touchable opacity, porque não fica aquele negócio do background, do fundo preto, quando a gente clica. Tá bom? Então, eu vou usar touchable opacity. Fecha. Então, você se lembra, botão sensível ao toque, touchable opacity, vamos importar do React Native. Touchable opacity é parte do React Native, tá bom? E sempre tem um onPress, né? O que acontece quando você toca o botão, tá?
Nesse caso, eu vou receber o onPress como uma propriedade injetada a esse componente, tá bom? O que que a gente quer usar o botão assim? Por exemplo, a gente quer usar button no onPress, a gente vai passar qualquer coisa, função que seja o onPress desse cara. Então, para fazer isso, a gente vai usar as props que foram dadas. Nesse caso, quando você cria um novo botão assim e passa essa propriedade onPress, vai aparecer dentro desse argumento aqui da função de flecha, como props, né? E esse cara vai ser acessado como props.onPress, né? Vou recortar aqui e pôr aqui. Vai aparecer assim, tá bom? Mas como eu posso desestruturar esse cara se eu quiser. Se eu não quiser digitar props, eu posso tirar esse props daqui e botar onPress aqui, tá bom? Mesma coisa. Então esse cara, passado como propriedade, vai ser aqui. Esse cara aqui. Vai aparecer aqui. Tá bom? Dentro do opacity do botão, a gente vai ter alguma coisa, o texto, né? Botar um text. E a gente pode definir de várias maneiras como esse texto aqui vai ser injetado no componente. A gente pode botar, talvez, uma etiqueta assim, click me, uma coisa assim. Essa é uma das maneiras, como propriedade, ou pode também botar como um filho do componente, maneira que eu vou digitar assim, por exemplo. A gente pode fazer assim. Por exemplo. Então essa é outra maneira. Então eu vou fazer dessa maneira, tá bom? Vou botar o texto que é dentro, entre as tags, entre os componentes, vou botar aqui dentro, tá bom? Mas como é que eu vou pegar essa informação e pôr aqui dentro desse texto? Se não é propriedade. Não é propriedade. Mas tem um detalhe aqui. Todo componente você pode ter acesso aos filhos, aos children, né? Esses caras aqui usando props.children, tá bom? Nesse caso vai estar dado aqui no props.children, tá bom? Vai ser props.children, esse cara aqui. Como eu já desestruturei esse cara, eu também vou destruturar children. Então não precisa digitar props.children, tá bom? É assim que a gente vai pegar esse cara aqui. E é assim que a gente vai usar o botão. Esse componente prop que a gente está criando. Se a gente também deve adicionar uns estilos aqui para esses caras. So, maneira de fazer isso, vamos ver aqui. Vamos adicionar o estilo para o texto. Ah, esqueci de um detalhe, desculpa. Esse children aqui tem que estar dentro do curly braces, senão não vai ser substituído pelo valor da variável. Se eu botar children, vai aparecer o texto children, em vez do valor da variável children. Então, esqueci desse detalhe. Bom. Então, com isso, deixa eu só comentar esse negócio, que é só de referência para você ver como a gente vai usar esse componente. Outra coisa é os estilos. Vamos lá, vamos dar um estilo para o texto. Style. Vamos botar styles. Sei lá, que a gente pode chamar de qualquer coisa. Eu vou chamar, sei lá, textile, uma coisa assim. Tá bom? Ou text sem style, depende de você. Tá aí o estilo, não definimos ainda. Vamos também adicionar o estilo pro Touchable Opacity aqui. Vou botar style. Styles. Ponto. Vamos botar o que? Button style, sei lá. Tá bom? Agora a gente tem que definir essa variável chamada styles. Vamos aqui, const styles. Vamos usar style sheet do React Native. Style sheet, want create, passa um objeto com todos os estilos. Nesse caso, button style, passa um objeto, ainda não defini, vírgula, o outro estilo, text style, ainda não defini, deixa aí, tá bom? São detalhes, a gente tem que importar style sheets. Vamos aqui, style sheet, import do React Native. Tá bom?
Agora, você, se quiser, pode definir seu próprio style. A gente não sabe ainda como é que vai aparecer esse botão. Vamos definir alguma coisa aqui, sei lá. Vamos pôr text style, font size, o tamanho do texto para esse cara. Vamos pôr, sei lá, vamos pôr talvez 18 ou 16, sei lá, você escolhe. Vou botar 18 aqui para ver o que acontece. Talvez seja muito grande, não sei. Também a gente pode fazer o texto do botão ser negrito, font weight, bold, por exemplo. Se quiser mudar a cor, pode usar color. Se quiser centralizar o texto do botão, você pode usar o align self para ser center, tá bom? Uma das maneiras. E agora para o botão aqui, vamos adicionar o estilo. Só rapidinho aqui. Vamos ver. A gente pode adicionar uma borda, se quiser. E arredondar assim, para arredondar as bordas. Vou botar 4. E se quiser uma margem, você que sabe, se quiser uma margem na direita, esquerda, essas coisas. Vamos só deixar assim. Ainda não vemos como vai aparecer. Então, criei o botão, botei um estilo inicial. Vamos testar esse componente. Vamos aqui no meu simulador do Xcode. Para testar isso, eu vou no meu login form, tá bom? E vou importar aqui, import button from, tá dentro do diretório common. Assim. Vamos usar aqui dentro. Entre esses eu vou botar o button. Dessa maneira, tá bom? Detalhe que a gente tem que mandar o onPress, que a gente não... Eu vou botar uma função de flash que retorna null, então não vai acontecer nada. Atualizando. Text not defined. Por quê? Vamos voltar ao botão? O que é que a gente esqueceu? De importar o text, né? Então vamos adicionar text aqui, se notar. Adicionei o text importado do React Native. Salvar, vamos ver. Tá aí. Se não, acho que tem um botão, mas não tem nada, porque a gente não põe texto. Se você notar aqui, a gente tem que usar assim, botar o texto do botão entre as tags, né? Então vamos lá, vamos botar aqui